بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Então, caros irmãos, na aula passada nós começamos a falar sobre a purificação no Islã, como é que funciona a purificação no Islã. E falamos que a purificação no Islã se divide em duas partes. A primeira parte é a parte espiritual e a segunda parte é a purificação física. A purificação espiritual é quando a pessoa limpa o seu coração de qualquer tipo de pecados ou então de coisas que não sejam Deus, que estejam dentro do seu coração. Como, por exemplo, a adoração dos ídolos, rancor, inveja, não sei o que. Então, isso faz parte da pureza espiritual, a parte interna. Então, e isso está muito ligado com aquilo que nós lecionamos na primeira parte do dia, que é a aula sobre a crença em Deus. Então, é esta parte que vem para limpar e polir o nosso coração, deixar ele, coração limpo, de qualquer tipo de impureza que pode existir dentro do coração. E a segunda parte da pureza é a pureza do corpo, ou seja, pureza física, o que nós falamos na jurisprudência islâmica. E nós falamos como que isso acontece e que tipo de substância podemos usar, por exemplo, para fazermos essa purificação. Falamos das águas, tipo de águas que a gente usa para se purificar e águas que não servem para purificação. Então, dentre as águas que nós falamos que serviam para a purificação é a água fontenária, água que vem de uma fonte qualquer, seja ela um poço ou um rio, ou então um lago, qualquer fonte que água, mesmo aquela água que fica estancada depois de chuva, nas rochas, pode-se usar para purificação. Água encanada hoje em dia, água mineral, tudo isso. Então temos outro tipo de águas, como por exemplo água de chuva, quando cai diretamente, temos água de gelo, água de granizo, água marítima, água oceânica, tipo de águas que servem para a gente usar para a purificação. Então, a purificação pode também se dividir em duas partes, que é a purificação menor e a purificação maior. Purificação menor, o que será? É a pessoa fazer a ablução, para fazer uma oração, por exemplo. Isso é purificação menor, porque não precisa de nada além da ablução. E a ablução é o que? A pessoa lavar as mãos, primeira coisa, intenção. Lava as mãos 3 vezes, depois lava a boca 3 vezes e lava fossas nasais 3 vezes, lava a cara 3 vezes e lava braços até depois do tornozelo também 3 vezes, começando com o direito, depois esquerdo, depois passa a mão molhada sobre a cabeça e no fim lava o pé até aos tornozelos 3 vezes. Então esse é que é a ablução. Com isso a pessoa pode fazer oração à vontade e ao fazer essa ablução já pode fazer tudo o que havia sido proibido de fazer quando não está abluída a pessoa. Então tem outra parte da purificação, que é a purificação maior. A purificação maior é aquilo que nós chamamos de banho. E o banho é você englobar o corpo todo com a água, molhar o corpo todo com a água. E isso acontece ou fica obrigatório tomar banho quando ocorrem seguintes coisas. Primeiro, depois de relações conjugais entre o homem e a mulher. O homem teve relação com a sua esposa ou vice-versa. Então, mesmo não ejaculando, terá que tomar banho. Depois dele tomar banho. Não é antes de relações tomar banho, depois para fazer. Mas se depois de relações tomar banho para se purificar. Esta é a primeira ocasião. Segunda ocasião, depois de uma mulher acabar ou sair do seu período menstrual.
Acabou a regra mensal, então a mulher fica pura, então aí tem que se purificar. Ao longo da regra ou da menstruação, quando a mulher toma banho, aquilo não se chama purificação já deste período. Mas aquele é um banho comum. Mas a purificação acontece quando? Depois de ele sair ou acabar o seu período de menstruação. Terceira ocasião ocorre quando a pessoa ou quando uma mulher dá luz. Depois de dar luz, fica saindo o sangue durante 40 dias. Então, depois de 40 dias que se corta o sangue, tem que se purificar. Então, e outra ocasião em que é obrigatório o banho depois de lavar o corpo, um cadáver. A pessoa lavou o cadáver, acabou de lavar o cadáver, é necessário tomar banho. E depois, se a pessoa, por exemplo, desmaiar, depois de desmaiar, alguns dizem que toma banho, alguns fazem ablução, mas o certo é que toma banho melhor, porque isso já fica mais coisa, porque não sabe o que aconteceu exatamente ao longo deste tempo que ele perdeu o corpo, o seu sentido. Então, essas são ocasiões em que a pessoa está obrigada a tomar banho. Então, existem já períodos aconselháveis. Por exemplo, se alguém se torna muçulmano, faz shahada, ashhadu an la ilaha illallah, é aconselhável ele tomar banho. Então, existe também, mas o que nos importa é que a ablução, ou então a purificação, não a ablução, a purificação no Islã se divide em duas partes, a parte espiritual e a parte física. E essa parte física é o que nós estávamos falando. E dentro dessa parte, quando falamos das águas, nós falamos que, por exemplo, a água, quando for muita água, mesmo com uma substância que é introduzida dentro desta água, não vai tirar a sua condição de ela estar pura para purificar os corpos ou lugares ou então a roupa. E damos o exemplo do rio Tietê, que todo mundo conhece, que é paulistano, que é um rio que está aqui em São Paulo, e este rio é jogado lá várias coisas. E já agora o que é muito, aqui tem um cheiro muito ruim. Então, substâncias químicas, não só porque. Então, nós dissemos que a água dela é pura, pode usar para fazer a ablução, mas com uma condição: se não perder uma das três propriedades. Você foi lá, porque às vezes é jogado o lixo no poço ou no rio, fica cheirando, mas a água ainda continua limpa, o que cheira é só o lixo. Mas outras ocasiões, quando for quando a água perder uma das três propriedades, então aí não serve para fazer a ablução ou tomar banho com ela porque perdeu uma das três propriedades. Quais são as propriedades de água que a gente conhece? A água, cheiro, por exemplo, cor e sal e gosto. Aquilo que é conhecido como a água incolor. Não tem cor, incolor, não tem cheiro, inodora, não tem gosto, insípida. Então, portanto, quando a água, a partir da altura que entra uma substância, ganha um gosto ou um cheiro, ou muda a sua cor, aí perde, então, o que? A sua utilidade. Não serve para usar como substância para se purificar com ela. Então, o rio Tietê não é diferente. Então, se você ir lá, catou água e saiu ali cheirando mal, então essa água não serve. Se só está cheirando, mas água não tem cheiro assim, não tem nenhum cheiro, não tem nenhum gosto, não tem nenhuma cor estranha, então aí a água continua servindo para o uso na purificação do corpo ou
da roupa e tudo o que nós purificamos com água. Então, terminamos aí. Hoje vamos falar sobre o uso de aquilo que chama de recipientes. Se você quer usar algum recipiente para fazer a ablução, então todo aquilo que se chama de recipiente podemos usar para a gente fazer o quê? Utilizar aquilo, pondo água para beber ou pondo água para tomar banho. Não tem nenhuma restrição, senão dois tipos de recipientes que nós vamos falar. Para esses não servem, que é um recipiente de ouro ou de prata. Por exemplo, tem um copo de ouro ou um copo de prata. Eu posso usar para beber com ela água? Não. Está proibido. De prata também não. Está proibido. No usar não serve. Porque isso leva à arrogância. São tipos de aquilo que chama recipientes que vamos usar no dia do juízo final no paraíso. Nessa vida terrena serve apenas para ornamentação ou então para fazer o quê? Para fazer aquilo que nós chamamos como como chama aquilo que as mulheres usam? Joias para as mulheres usar. Mas usar, por exemplo, prato de ouro, prato de prata, prato de... Talher também não. Talher não pode. Não serve para essas coisas. Embora que tenha havido algumas pessoas fazendo isso para mostrar o quê? O potencial que eles têm. Por exemplo, você compra aí. Você imagine, se a gente usasse essas coisas, quanto custaria uma colher, por exemplo, para comprar de ouro? Nossa. Se um simples anel que você tem quantos quilates, ou então quando você coloca na balança de precisão, pesa não sei quantos quilos, custa, não sei, um anel pequeno assim 3 mil. E o que será de uma colher? De um garfo, de um copo, de um prato. Então, quando a pessoa faz isso para mostrar arrogância, então, por isso é haram usar essa substância como algo para você comer com ele, ou como um recipiente para você colocar água em casa. Não, está proibido. Então, chefe, se vamos supor, se a gente serve uma mesa com comida e coloca uma travessa de, vamos supor, de prata e coloca uma salada, por exemplo, vai comer, isso é proibido. Está proibido isso. Então, aquilo que eu chamo, a pessoa pode usar recipiente de porcelana, por exemplo, recipiente de bronze, metal comum, mas esses dois metais, ouro e prata, aquele está proibido usar como recipiente para comer com ele. Só pode usar como para fazer joias para a mulher usar. E o ouro até está proibido para o homem. O homem só pode usar aliança de prata. Então, se casa, não pode usar aliança de ouro? Homem não? Mulher pode, só falar de mulher, mas o homem não. Nossa, não sabia. Então, isso é jurisprudência islâmica. Esse tipo de coisas. Não é, você vê, por exemplo, pessoas com cordão de ouro grande, ouro de não sei o que, para homem está proibido usar qualquer tipo de cordão, seja de prata, de ouro, ou de bronze, ou de metal em si. Mulher é que pode usar essas coisas. O homem, o que está autorizado nessas coisas de joias, só o uso de anel de prata. Pode usar essas coisas, por exemplo, ou se quiser, até nós pode ter de prata, mas de ouro não também. Mas mulher... corrente de braço também não? Não, mas mulher de ouro pode sim, pode. Por que homem não pode? Não, é assim, a gente não sabe o que Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que o uso de ouro e prata está proibido para os homens do meu povo.
Ele não explicou o motivo, né? Só falou que está proibido. Está proibido. O que é proibido? Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Porque são coisas que vão se usar no dia do juízo final. E para esta vida, é para aquelas pessoas que usam como não muçulmano. E vocês podem observar como é que a pessoa que usa ouro, homem, como que ele se manifesta. Vai ver, ele é arrogante. Verdade. Realmente. É uma coisa natural. Porque Allah subhanahu wa ta'ala fala isso porque ele conhece melhor do nosso íntimo mais do que a gente conhece de nós mesmos. Por isso ele proibiu isso. Você vê se fazendo, se sobrevivendo, porque tem ouro, tem dinheiro, tentar humilhar aquelas pessoas que não têm nada. Imagine uma pessoa que está dormindo na rua, não tem nem teto para se cobrir, não tem nem comida para se alimentar, sabendo que outro ali está usando prato de ouro. Um absurdo. Garfo de ouro. Então tudo isso, por isso Allah subhanahu wa ta'ala proibiu o uso desses substâncias, que eu chamo desse tipo de metais para esses fins. Então podemos usar, eu posso usar o ouro como homem para fazer o quê? Comercializar, para fazer dinheiro. E com o dinheiro eu consigo fazer outras coisas. Mas usar, os dois estão proibidos. Então, primeira coisa que nós queremos é que as pessoas saibam que todo tipo de recipiente que foi feito, seja de argila, aquilo que conhecemos como cerâmica, objeto de cerâmica, você pode usar à vontade e não tem nenhuma restrição. Onde que está proibido o uso de recipiente de ouro e prata. Ele está proibido para homens e mulheres. Mas em questões de ornamentação do corpo, como a joia, a mulher pode usar o que ela quiser de ouro. Mas o homem não tem nada que usar dessas coisas além de ouro, ou então além de prata, ou então o relógio de prata. Porque isso aí não tem coisa, não tem nenhuma proibição. Mas o resto está proibido. Então, porque onde está a prova? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. Ele disse, o profeta sallallahu alaihi wasallam, não bebam usando um recipiente de ouro ou de prata, e nem comem num prato de ouro e nem de prata, ou aquele prato que foi banhado de ouro, não dourado, porque existe dourado e que é de ouro mesmo. Porque tem dourado o que? Eles levam ouro? Não, só a cor do ouro e aquilo que chama, começa a desenhar ou então ornamentar o prato. Essa é uma questão. Mas se for já a questão de a banha, aquilo que chama banhar meio de ouro, aí está proibido. Não sei se deu então, eu entendi, chefe. Se for uma, vamos supor assim, para o homem, mesmo se ele quiser comprar um relógio que ele não seja de ouro, mas seja banhado só a ouro, dourado. Só, por exemplo, esse aqui, eu tenho esse relógio. Aqui é dourado, mas é ouro isso? Não é ouro. Sim. Não é ouro. Então, essa é uma questão. O que está proibido aqui é o uso de ouro, esse prato que foi feito de ouro. Sim. Então, aí ele proíbe. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam não usem ou não bebam no copo de ouro e nem de prata. E nem comam num prato feito de ouro e de prata. Porque isso é para os incrédulos. Isso é a prática dos incrédulos nesta vida terrena. Enquanto que isso que eles fazem aqui na vida terrena, vocês farão no dia do juízo final. Porque copo que a gente vai usar no paraíso, se entrarmos, penso que Allah subhanahu wa ta'ala nos coloca no paraíso, amém? A gente vai usar prata e ouro, mesmo bloco, tijolo com que os palácios foram construídos lá no paraíso é de ouro. Então, a gente não tem nada a ver com esta vida terrena.
Pacientamos, porque no dia do juízo final teremos recompensa disso, mais do que o que eles fazem com ele, o ouro aqui na prata, para poder se mostrar que eles são poderosos. Então, por isso, está proibido. E outros ditos, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz assim: "Alladhi yashrabu fi aniyati al-fidda innama yujarjar fi batnihi yawm al-qiyamah ou fi jahannam." E aquela pessoa que beber num copo de prata, então o que vai acontecer? Este prata vai causar o que? Vai gaguejar na barriga dele no dia do juízo final, no fogo infernal, como castigo. Como castigo. Então está proibido de a pessoa fazer isso por aquilo que nós falamos. Então, هذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال. Então, isso que nós falamos sobre o ouro e prata, está proibido o quê? Usar para comer e beber com ele, mas outras utilidades, sim. Posso usar ouro e prata para fazer o quê? Joias para vender, para a mulher, aquilo que também se ornamentar. Então, esse tipo de coisa não está proibido. Allah não proíbe isso. Proíbe usar uma substância como ouro ou prata para fazer garfo. Como nós falamos aqui. Quanto que custaria um garfo, por exemplo, de ouro? Muito dinheiro. Então, quem faz isso é porque é orgulhoso, quer mostrar àquelas pessoas que estão na penúria que ele tem poder. Então, Allah subhanahu wa ta'ala aquilo proibiu isso. Então, فدل على جواز استعمال في الطهارة. Então, pode sim, aquilo que chama fazer isso, usar um recipiente de ouro ou de prata para fazer o que com ele? Ablução ou se purificar com ele? Não, aqui como chama, não está dizendo que é permitido, mas beber e comer é que não pode. Mas vamos lá, supor que chegou uma parte onde tem a água e essa água não está no recipiente de ouro. Você vai usar? Sim, pode usar. Pode usar? Sim. Nós dissemos beber e comer. É que está proibido. Então, والنهي عام يتناول بإناء الخاصة أو الممول بالذهب والفضة. Então, a proibição também é geral aqui, como nós dissemos. Engloba aquilo que foi feito de ouro ou banhado de ouro, não dourado. Nem tudo que é dourado é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Porque aquilo que chama até aquilo banho de ouro, e tem ouro, e tem dourado. Dourado é só pintar com cor da ouro, do ouro. Então isso não tem problema, porque é uma tinta só. Mas aquilo que já é de ouro mesmo, ou banho de ouro mesmo, então isso é que está proibido. Ao lado de fihi shay'un min al-dhahab wal-fidda, como explicamos. Então, esta é a primeira parte. Caros irmãos, irmãs que estão nos acompanhando agora, o site aí demorou de abrir. Nós estávamos falando sobre o que? O procedimento no uso de recipientes de ouro ou de prata. Então, o muçulmano não pode usar água, ou beber água, ou comer no recipiente de ouro e de prata, está proibido. Mas onde é que está autorizado? Para fazer joias para mulher. E o prata pode, ou a prata, né? Prata ou prata? Prata. Então pode usar, o homem pode usar só anel ou relógio. Mas o ouro, a mulher usa o que ela quiser, brinco, seja cordão, pulseira, anel, o que quiser, pode usar de prata e de ouro. Mas para o homem está proibido o uso de ouro, porque isso é que será o nosso uso no dia de juízo final. Aproximadamente foi isso que nós falamos. Então, o assunto número 2, حكم الاستعمال الإناء المخصبة المضببة بالفضة
بالذهب والفضة. Então, qual é a sentença para o uso ou no uso daquele recipiente que foi banhado de ouro e de prata? Então, إذا كانت الصبغة من الذهب حرام استعمال الإناء مطلقا. Então, se for o recipiente se for banhado de ouro, só ouro, então está proibido o uso desse recipiente. Porque isso engloba, está incluído na proibição conforme o hadith que acabamos de ler. أما إن كانت الضبطة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز الاستعمال الإناء. Mas se for aquilo que chama, se for o recipiente se for banhado de prata e essa prata seja em quantidade menor, pode utilizar, não tem nenhum problema. Então, se for um prato, vamos supor, um prato de porcelana, onde só a borda dele for riscada com prata ou ouro, aí pode usar, não tem nenhum problema. É o que o profeta sallallahu alaihi wasallam quer dizer aqui no hadith narrado por Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu: انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة. Porque uma vez o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha o recipiente dele, não mencionou exatamente o que era, se era copo, se era prato, não sei o que, mas quebrou. E ele levou para o soldador, para que ele pudesse consertar aquele recipiente que quebrou no profeta sallallahu alaihi wasallam. Então ele fez isso com prata, uma quantidade menor, e o profeta sallallahu alaihi wasallam não detestou isso. Não detestou por quê? Porque era a quantidade muito menor em relação ao recipiente. Então, se fosse já uma coisa tão grande, ou o próprio recipiente, aí a proibição é que vem. Então, quando for já aquilo que chama uma quantidade menor, não tem nenhum problema. O terceiro capítulo, ou o terceiro assunto que nós vamos falar, é sobre recipientes de pessoas não muçulmanas. Como é que a gente, aquilo como se chama, podemos nos proceder, ou podemos agir diante de uma situação quando você vai em casa de pessoa não muçulmana e lá tem pratos, tem tudo o que ele tem. Então você pode usar esses pratos, essas colheres, sabendo que no copo dele ele serve vinho, o prato dele serve pouco, serve algo que não seja lícito para comer. Podemos aquilo usar. Então tudo isso é que a jurisprudência islâmica. A jurisprudência islâmica não deixa de mencionar absolutamente nada. Quer te ensinar como você tem que agir em cada situação que você se deparar. Então a origem de cada coisa, desse tipo de coisas, é permitido você fazer. Usa um copo, usa um prato, mesmo que a pessoa não seja muçulmana, sim, não tem problema. O que é que tem prato? Absolutamente nada. Só deixa de usar quando você souber que está impura, ou que está impuro aquele recipiente. Por exemplo, o copo, ele colocou lá conhaque, ou deixou lá um cachorro, veio e bebeu nele. Você sabe que o copo ou o prato está já numa condição impura. Aí você não vai usar. Por quê? Você sabe que está. Mas ela acordou, levou o prato dele, colocou ali, vai dizer que eu sou muçulmano e não vou beber no copo dele. Não. Você pode usar. Ah, sim. Se depois que ele lavou, pode usar normal. Pode usar normalmente. Mas quando você souber que já está impuro aquele recipiente, porque, por exemplo, você foi lá em casa dele e encontrou, ou você, por exemplo, muita gente que é muçulmana aqui, e a maior parte de família não é muçulmana, cozinhou um porco e serviu no prato, e não tem outro prato ali que você pode usar. E ali naquele prato que você quer usar, ele serviu com carne do porco.
Como que você vai fazer? Vai comer assim mesmo? Não. Mas depois de lavar, pode usar o quê? O prato. Sim, entendi. Depois que lavou, não tem problema nenhum. Não tem problema. Então, por isso a gente quer explicar isso detalhadamente para que as pessoas saibam. فإنه لا يجوز استعمال إلا بعد غسلها. Então, quando souber da existência de uma substância impura dentro daquele prato ou daquele recipiente, aí você não pode usar. Mas se lavar, aí pode usar. لحديث أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل من آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam, o Abu Tha'laba al-Khushani, perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dizendo que, olha, profeta de Allah, nós vivemos em terra onde vive o povo adepto de livro. E nós sabemos que esse adepto de livro hoje em dia come porco, bebe, não sei o que quer. Então, e nós convivemos com ele, aquilo que chama dia a dia. Poderíamos comer uns recipientes deles, usar recipientes dele para comer, prato, copo, essas coisas. Podemos fazer isso? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que não façam isso. Somente quando não tiver outros recipientes, ou depois de vocês lavar. Então tem duas condições para você usar. Tem duas condições para você usar recipiente de uma pessoa que não seja muçulmana. Primeira condição qual é? Não haver outro prato. Mas quando você tiver outro prato, outro recipiente onde você pode usar, aí não vai necessitar de usar o que ele usa. E a segunda condição é você lavar. Antes tem que lavar. Que você encontrou ali, por exemplo, o recipiente, não sabe se ele lavou ou não e quer usar. Melhor primeiro é você lavar e depois usar para que não tenha nenhum problema. وأما إذا لم تعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة فإنه يجوز استعمالها. Então, se caso a pessoa não souber da condição do recipiente naquele instante, encontrou lá o recipiente, mesmo sabendo que os donos usam cerveja, usam conhaque, usam qualquer bebida, usam porco, não sei o que, e encontrou lá o recipiente está limpo, aí a pessoa pode usar o recipiente, não tem problema. Se optar por lavar primeiro, melhor. Mas se está limpo, nem precisa depois. Está limpo, pega e usa. Não tem nenhum problema. Por quê? لأن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة. Porque consta que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros, uma vez levaram a água para fazer a ablução num recipiente feito de pele do animal, de uma mulher que era idólatra. Tem recipientes que era feito de pele de animal na antiguidade. Faziam porque ele não tinha esses meios que a gente tem. Então tinha lá água e ele levou o profeta sallallahu alaihi wasallam e os seus companheiros fizeram o que? A ablução com aquela água. Não perguntou e nem procurou saber se o recipiente estava puro ou não. Então essa é a prova. ولأن الله سبحانه وتعالى قد أباح لنا الطعام أهل الكتاب. Como também Allah subhanahu wa ta'ala já permitiu para nós o consumo de alimentos do povo de livro. Eu posso comer a comida do cristão? Sim, estou permitido. Como muçulmano, posso comer. Posso comer comida do judeu? Sim, posso comer, não tem nenhum problema. Foi em casa do cristão. Preparou lá arroz.
feijão, ovo, não sou que eu vou dizer que eu não vou comer porque sou muçulmano. Porco não pode. Não. Porco não pode. Só o que está proibido é aquilo que ele também foi proibido, que é o porco. Aí sim não pode comer. Mas se for ovo, se for peixe, se for feijão, se for verdura, se for arroz, se for aquilo que nós conhecemos como halal, mesmo sendo essa pessoa politeria, aquilo que chama um povo, um cristão ou um judeu, você pode comer à vontade. Então, da mesma maneira que você foi autorizado a comer a comida dele, quando te servir, vai te servir aonde? O recipiente dele. Então, pode usar o recipiente para essas utilidades. Não tem nenhum problema. Allah subhanahu wa ta'ala já te permitiu isso. يقدمونه إلينا من أوانيهم كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة ساخنة فأكل منها صلى الله عليه وسلم. Como também aconteceu no tempo do profeta. Veio um jovem judeu que trazia um bolo feito de aquilo que chama cevada. E aquilo trazia no recipiente e deu ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam recebeu e comeu. E não perguntou se era haram, não sei o que é. Então, tudo isso nos mostra o quê? Que a gente pode sim utilizar um recipiente que seja de uma pessoa que não seja muçulmana. Não tem nenhum problema. Só a gente deixa de utilizar quando soubermos que está impura. Mas a partir da altura que a gente vê que aquele recipiente está puro e não tem nenhuma substância haram, foi lavado, então podemos usar sim, mesmo o dono sendo um não muçulmano. Então, outro assunto é aquilo que chama fazer ablução no recipiente feito de pele do animal. Tem animais que têm pele grosso e que aquela pele, pessoas trabalham até que ele sirva de um recipiente para colocar lá comida ou então água. Acontecia isso na antiguidade, por isso consta no livro de jurisprudência. Mas tem que saber qual animal também, né? Vamos explicar. Então, tem por exemplo, alguém que tem um recipiente, depende do animal, seja ele, zebra, seja elefante, seja leão, seja, não sei, vaca, seja carneiro, qualquer animal. Então, o que é que a gente é aconselhado fazer? جلد الميت إذا دبغ طهر وجاز استعماله. Quer dizer que a pele do animal, quando for curtida não é aquela curtida que você que a gente conhece no Facebook, aí colocou foto, muita gente curtiu aí, não sei lá quanto. Não é essa curtida. A curtida é você tirar da pele o quê? Os pelos, e assim como o resto da carne para purificar ele. Aquilo é que se chama curtição. Então, quando a pele for curtida, trabalhada para que ele tenha, aquilo esteja pura, e para ser usada, questões como se fosse recipiente, ali pode usar se não tem problema. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: ayu ihabun dubiga fakad tahura. Qualquer pele de animal. Mas cachorro e porco. Espera, só está vivendo. Qualquer pele do animal que for curtida, trabalhar, tirar o que o resto de carne, não sei o que é, então isso é permitido. Está limpo. Está limpo. فقد طهر ولأن النبي لأنه صلى الله عليه وسلم e porque o profeta sallallahu alaihi wasallam uma vez marra bishatin mayyitatun faqala sallallahu alaihi wasallam, passou junto do animal morto, um carneiro que estava morto, e ele passou junto dele e disse: halla akhudhu ihabiha fadabahuhu fantafa'u bihi. Por que você não pode levar
a pele dele para vocês curtirem e se beneficiar dele. O animal é morto. Estava ali morto. Por que morreu? Ninguém sabia. Se morreu pela doença, por morreu morte natural, ninguém sabia. Mas o animal estava lá morto. E o profeta Sallallahu perguntou aos seus sahabas, por que vocês não podem levar a pele dele para vocês curtirem e aproveitar a pele? Então tudo isso nos mostra que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos ensinava que a gente tem que aproveitar de tudo. Não é hoje em dia que as pessoas são tão vaidosas e pequena coisa ele quer se livrar daquela coisa. Quantas coisas a gente vê aí? Por exemplo, este instante aqui eu comprei há 3 anos, já saiu da moda, eu não quero mais, quero nova coisa. Carro, né? Muda todo. Então, isso tudo é vaidade. O Islã nos ensina não sermos vaidosos. Ser humilde. Temos que ser humildes e a gente aproveitar o máximo que nós temos. Aquilo que nós temos na nossa posse, a gente tem que aproveitar. Porque Deus deu pra gente, então sim, nós temos que aproveitar. Exatamente. Mas hoje vemos o que? Vaidade. Pessoa de 3 em 3 meses quer sapato novo. Mulher, cada casamento que acontece é que é roupa nova. Não quer ir. Então tudo isso. Mas o profeta Sallallahu passou de um animal morto. Ele poderia ter sido. Tem muita coisa para a gente usar. Por que vamos usar do animal morto? Mas ele disse e ensinou os seus sahabas, seus companheiros, por que você não leva essa pele para aproveitar? Porque ele poderia ter deixado a pele acontecer juntamente com o animal. Mas incentivou para nos mostrar que, gente, vamos tentar valorizar o que nós temos. E não precisa ser vaidoso até este ponto. Eu posso ser vaidoso? Sim, vaidade pode-se explicar de várias maneiras. Eu, por exemplo, gosto de andar limpo, colocar perfume, não sei o que, cheirar bem, não sair na rua enquanto estou limpo. Então, essa é uma maneira, um tipo de vaidade. Mas deixar de aproveitar aquilo que pode se aproveitar, porque quer coisa nova, isso já passou na moda, não sei lá quanto, isso não é no Islã. Isso não é no Islã, a pessoa tem que valorizar. Então, faça o seguinte, se você se faltou daquilo, ao invés de fazer aqui jogar de qualquer coisa, doa pelo menos para outra pessoa que precisa. Porque aquilo que não é bom para você, pode ser que seja bom para uma outra pessoa. Então, tudo isso o Islã nos ensina que